Maravilha, maravilha. Bom dia aí O para todo Ricardo, mundo. ele... Bom dia. Mas consegui aqui até 11h30 eu consegui me liberar aqui. Vamos lá. O Ricardo, ele está de vice-presidente no sindicato e a Xmania na secretaria, se não me engano, né, Xmania? Na assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Então, e aí eu contei um pouco para eles já o que é o observatório. A gente está focando, então, em acidentes de trabalho, os acidentes com amônia, os incêndios, né? Uma série de violações que tem acontecido nos frigoríficos e tem crescido muito, né? E aí eu acho que eu posso começar com uma primeira pergunta, aqui mais ampla, para o Ricardo, que Ricardo, quais são os principais problemas que os auditores fiscais agropecuários têm enfrentado para realizarem o seu trabalho, né? E como está a situação da carreira, né, dos fiscais hoje no Brasil? Primeiro, agora, então, bom dia de maneira oficial, né, Alan, Fernando, Roberto. Acho que nós tivemos um evento juntos, né, Roberto, que foi um evento aqui em defesa da NR10 do Ministério Público do Trabalho. A gente tem conversado muito com o Arthur no CNTA também, né? Sim. E tudo. Então, assim, primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade da gente estar conversando. Eu acredito que ela não é a primeira conversa, nós vamos ter muitas outras depois, porque é um assunto importante, tanto que vocês trabalham e que também nós trabalhamos, né, diretamente. Mas, já te respondendo, então, Alan, é importante a gente situar que os auditores fiscais federais agropecuários não trabalham somente em frigoríficos, embora essa seja uma área importantíssima nossa, e a gente está com quase uns 1.000 colegas trabalhando nessa área. Mas a gente trabalha também nas diversas partes que o Ministério da Agricultura tem atuação e que envolve portos, aeroportos, envolve laboratórios, envolve fiscalização de todos os produtos de origem animal ou vegetal, que são alimentos que são consumidos, seus insumos agropecuários ou mesmo o risco de uma introdução de uma doença no país ou uma praga pelo sistema Vigifronteira e Vigiagro, das quais a gente também, então, controla a entrada de insumos agropecuários ilícitos no país e a exportação também dos produtos de origem animal e vegetal. Então, é bem ampla as áreas de atuação, e especificamente na área de frigorífico, que é uma das questões importantes, e talvez um dos focos, né, que levou aos recentes episódios de violência com ameaças de morte e violência física envolvendo colegas nossos, ele traz uma preocupação muito grande, porque eles estão relacionados aos frigoríficos que têm extensão federal permanente. Quais são esses frigoríficos? Aqueles que fazem comércio interestadual e que fazem comércio de exportação. Então, nós não fiscalizamos, por exemplo, os frigoríficos que são apenas para comércio intermunicipal, que são os frigoríficos estaduais, sob fiscalização de fiscais dos estados, ou frigoríficos que têm apenas um município, um consórcio de município, que estão sob fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal. Então, é só nessa forma de atuação. Há um déficit muito grande de mão de obra, a gente calcula hoje hoje há disponível 1.600 vagas, há disponível, desculpe, 1.285 vagas imediatas, e a gente calcula que precisa de 1.600 auditores. Então, é uma deficiência muito grande de mão de obra. Essa deficiência de mão de obra vai levar à alteração de atuação dentro dos frigoríficos. Então, uma carga horária que acaba ficando exaustiva, os colegas que estão no frigoríficos têm trabalhado acima de 8 horas praticamente todos os dias, sem recebimento de hora extra, e trabalho também em horas extras, em abate quando ocorre fim de semana, também sem recebimento de horas extras. E algumas cargas horárias ultrapassam as 10 horas diárias, embora na legislação fale que você só poderia fazer 8 horas mais 2 horas. No início que ocorre um abate dentro de um frigorífico, o abate não ampara e não é possível. Um colega nosso, auditor, está fora, tem que acompanhar a todo momento, e muitas vezes é comum ficar aí 14 horas, 16 horas dentro de um frigorífico direto. Então, é uma carga horária que tem trazido bastante preocupação, e como ela é sempre sensível, né? Porque a nossa função dentro de um frigorífico, a gente está verificando todas as etapas de produção. E se numa dessas verificações ocorre um risco à saúde por contaminação de alimento, ou o risco mesmo de alguma doença que aquele alimento pode trazer, há uma série de procedimentos previstos em legislação que leva à interdição, leva à apreensão, depende, lógico, do tamanho, pode até suspender temporariamente o abate.
Isso leva a relações de conflito, infelizmente, muitas vezes envolvendo os trabalhadores do frigorífico, embora também, né, importante, nós somos trabalhadores como eles, todo mundo recebendo trabalho de forma diferente, mas recebendo pela sua força de trabalho, e pode levar a esses conflitos. Ou, muitas vezes, detecções de fraudes, aí é outra questão, né, que envolve aspecto institucional de uma empresa, isso já foi detectado diversas vezes, envolvendo fraudes que muitas vezes têm um interesse econômico na fraude, que é vender um produto que não está adequado para não ter prejuízo, mas isso com grande prejuízo para a saúde de todo mundo que consome aquele produto. Ou então essa fraude ela pode ser uma fraude econômica, né, porque ela está colocando um produto que não está adequado ao consumo no mercado, mas infelizmente ela traz um dano à saúde de quem consome. Então, são relações conflituosas, além da exaustiva carga de trabalho que estamos enfrentando. E lembrar, como vocês conhecem bem, a área de frigorífico não parou na pandemia, né? Então, nós tivemos diversos colegas com Covid, como também diversos trabalhadores dentro das áreas de frigorífico que tiveram Covid. Talvez tenha sido um dos índices mais altos, acho que vocês têm dados mais seguros do que a gente aqui, da questão de Covid nos frigoríficos, mas também envolve essas outras questões de trabalho, como você relacionou aqui no início, né, Alan, que é, às vezes, esse escape de amônia ou mesmo um trabalho feito tão exaustivamente para aqueles trabalhadores que estão ali dentro que ocorre ferimentos e acidentes de trabalho. Muito Em bem, geral, acho que é esse aspecto. acho que já adiantou a segunda pergunta, que era sobre a pandemia, e eu vou tentar lembrar uma coisa que aconteceu um pouco antes, lá em 2015, que houve uma força-tarefa, né, que uniu os auditores fiscais, o Ministério Público, pesquisadores, até um dos nossos assessores aqui, o Diogo Reis, que estuda ergonomia, né, e vai identificando essas violações no ritmo de trabalho. E essa força-tarefa aconteceu lá em 2015, né? E chegou a fechar, por exemplo, um frigorífico ali no interior do Paraná, em Rolândia, né? Por uma série de violações no meio da força-tarefa, o frigorífico foi fechado, né? E eu me pergunto, né? De lá para cá, Ricardo, o que aconteceu, né? Porque nesse meio tempo teve a aprovação de uma reforma trabalhista, né, mudanças de governos, né? O que você poderia me dizer, assim, que nesses 10 anos, o que está acontecendo com a situação do trabalho e das violações no ambiente de trabalho de frigoríficos nesses últimos 10 anos? E só acrescentando, se me permite, Ricardo, houve uma mudança da lei, né, também, onde ou tem um projeto-lei correndo, onde quer se dar autonomia, autorregulação para os frigoríficos, né, que esse trabalho eficiente que vocês fazem seja delegado ao próprio frigorífico, né, ele se autorregula. Que para nós, particularmente, nós temos uma avaliação que seria um desastre, né, porque é só ver o que é a saúde do trabalhador nas empresas. Ela é autorregulada. O médico do trabalho, ele não é um servidor público, ele é um empregado da empresa, né? E a gente vê que o Brasil é o país da subnotificação, ninguém faz diagnóstico, então, de doença do trabalho. E aí, então, só nesse contexto que o Alan está falando, nesses últimos 10 anos, essa última mudança de legislação, ou solavanco de mudança que houve, e como é que está agora no momento? Vamos fazer assim, uma linha do tempo aí, né, para a gente poder situar. É importante, primeiro, a gente considerar, fruto dessas operações que o Alan citou em 2015, e algumas outras que já vinham ocorrendo, algumas operações em conjunto, Ministério da Agricultura e Polícia Federal, algumas outras somente Polícia Federal mesmo, mas né, no fruto dessas operações, o Ministério adotou um modelo diferente, que é chamado modelo verticalizado, principalmente para as áreas de expensão federal e também que envolve a parte do Vigiágua, que é portos e aeroportos. Mas na parte específica de frigoríficos, esse modelo verticalizado, ele trouxe uma forma de divisão do Brasil em regiões, e essas regiões com uma coordenação específica, que a gente chama de Serviço de Expensão de Produtos de Origem Animal, e onde então os fiscais, ali, os auditores, estavam respondendo diretamente a essa estrutura verticalizada ligada diretamente ao Departamento de Suspensão de Produtos de Origem Animal aqui em Brasília.
sem interferência das superintendências estaduais. Esse modelo ainda é o modelo que prevalece. Isso deu menos interferência política nas decisões, né, que ocorrem a nível dos frigoríficos, né? Vamos focar aqui na questão dos frigoríficos, e embora tenha outras áreas verticalizadas no Ministério também. É um modelo que está em discussão atualmente, se deve sofrer alterações ou não recentemente, então ele está internamente também em discussão. Mas é um modelo vigente praticamente nesses últimos anos aí todos, desde 2015, 2017, quando começou a ser implantado, consolidado. Isso fez uma alteração, né, de uma tentativa de mais autonomia técnica na ação dos auditores fiscais dentro dos frigoríficos. Paralelamente, vem a chamada Lei do Autocontrole, né, que foi sancionada no último dia do governo Bolsonaro, em 29 de dezembro de 2022, e que, junto com a CNTA propôs uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós, Anfo Sindical, estamos como amigos Cury nessa ação, onde nós questionamos diversos artigos ali nessa lei, e agora está no processo de regulamentação da lei. O decreto saiu recentemente pela Presidência da República, mas tem muitos artigos que ainda precisam de regulamentação interna do mapa. Ela traz preocupações para a gente no cenário atual, porque transfere grande parte das responsabilidades para as empresas, como você pontuou aqui, Roberto. E ao trazer essa responsabilidade, chamada de autocontrole, pode trazer riscos maiores realmente para o efetivo controle, né? Você citou a reforma trabalhista, Alan, que afeta pouco a gente que é servidor público federal, né? Mas existe uma outra reforma em andamento, que não foi parada, que é a reforma administrativa, e sim afeta profundamente a nós que somos servidores públicos federais, porque pode ferir autonomia e independência de trabalho, inclusive com perda de estabilidade, que é essencial para quem é um fiscal, para quem é um auditor. Se você não tem estabilidade, você fica vulnerável, como o Roberto pontuou. Se o médico do trabalho não tem toda a independência de atuação, se não está vinculado ao Ministério do Trabalho, se não é da carreira de auditor dos fiscais do trabalho, ou alguma outra questão dessa, você está sempre fragilizado num aspecto da sua atuação independente. Então, essa outra reforma, que não é trabalhista, mas no nosso caso, como servidores públicos federais, a reforma administrativa, pode trazer esse risco potencial, embora está lá a PEC 32, né, a proposta no Congresso ainda não tramitando atualmente, mas ela é um risco de acompanhamento. Na ação do STF, ainda não houve o julgamento na ação do STF sobre a lei do autocontrole e os diversos artigos que a gente questionou. Posso destacar aqui os principais, que são justamente esse que atribui às empresas o autocontrole total das etapas de produção, uma delas dentro do frigorífico, trazendo risco, porque dentro da lei, há uma previsão de contratação de pessoas físicas ou pessoas jurídicas para executar esse serviço. Quer dizer, então, uma delegação da atividade pública para a atividade privada, com grandes riscos de atuação e que vai refletir na independência de atuação de um auditor, de um fiscal que esteja dentro de uma planta. Então, a gente está questionando esses artigos e muito atento na regulamentação dos diversos artigos, inclusive esses que eu citei, que ainda não foram regulamentados, e isso que eu comentei agora ainda não ocorreu. Então, essa preocupação, ela existe, Roberto, realmente. Ela foi objeto, né, quando a gente estava defendendo a NR10, também a questão do autocontrole, porque a gente vê que ela pode fragilizar a ação dos trabalhadores dentro do frigorífico no momento em que ficar mais expostos sem a presença do Estado ali dentro. Uhum. E em relação específica a essas ameaças que estão sendo relatadas, né? O governo federal emitiu uma nota, né, em que declara que a Polícia Federal Brasileira deflagrou uma operação, né, em reação a uma denúncia de uma auditora fiscal que haveria sofrido duas ameaças de homicídio, né? É claro que isso agora já virou tema de polícia, não é isso que a gente está querendo saber de você, mas a pergunta é mais no sentido de você vê essa ameaça como uma questão pontual ou você a insere um contexto mais amplo de fragilização do trabalho, da atuação dos auditores, de desestruturação mesmo da carreira dos auditores fiscais agropecuários no Brasil? Então, ela é muito grave porque ela vem em dois eventos que ocorreram quase que simultaneamente. Um evento no Rio Grande do Sul
e um segundo evento, esse do Paraná, que teve maior notícia e tudo. O evento do Rio Grande do Sul também está denunciado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, que também está agindo. Houve uma agressão física a um dos colegas nossos em atuação. No Paraná, as ameaças, e no outro local, concretizada a agressão física, né, que foi no Rio Grande do Sul, e no Paraná, a ameaça que desencadeou a operação da Polícia Federal divulgada e tudo. Ela traz essa preocupação porque ela mostra a nossa fragilidade no momento em que estamos muito reduzidos nas plantas. Não é, a gente está com um funcionário apenas do Ministério da Agricultura, as equipes eram muito maiores antes, você tinha equipes onde você tinha mais fiscais e auditores, mais agentes e técnicos de fiscalização federal agropecuária atuando em conjunto, e agora você tem à disposição de um único colega que é responsável por mais de um estabelecimento. Ele não é nem responsável por um único estabelecimento, e muitas vezes ele tem sob sua carga aí 10 a 20 estabelecimentos para poder fazer auditoria e fiscalização, atuando de maneira isolada, sozinho, muitas vezes utilizando o carro próprio por deficiência de estrutura do Ministério. Então as condições de trabalho vão degradando, vão piorando a forma de atuação e aumentando a vulnerabilidade. As ameaças acabam trazendo uma consequência grave, que é geralmente o afastamento do colega por questões da própria pressão psicológica, desse preparo, porque ele está ali sozinho, sem uma proteção adequada. E nós estamos discutindo com o Ministério da Agricultura a urgência de um protocolo de atuação nesses casos de emergência, inclusive de formação de forças-tarefas, como aconteceu aí no Paraná, né, já noticiado, para que a presença do Estado seja garantida. E a presença do Estado garantindo o bem-estar da população, no caso, o fornecimento de alimento adequado, ela só é possível com uma ação de intervenção do Estado. Ela não pode ser possível com o Estado assistindo à distância. E nesses casos específicos, que pode haver contaminação dentro do frigorífico, é mais do que nunca necessária a presença física ali naquele momento, onde você está observando e detectando o problema. Por isso, há as capacitações, há os treinamentos, e são profissionais com formação, a maior parte em medicina veterinária, que estão atuando ali dentro, porque foram treinados para poder fazer essa percepção. E se você vai se afastando, com as condições de trabalho degradadas, como comentado aqui, e ficando vulneráveis, todos nós vamos pagar, porque se há uma contaminação de um alimento que pode trazer uma doença para a população, se pode trazer uma contaminação, uma toxinfecção alimentar, quem vai pagar isso vai ser as redes de saúde que vão receber as pessoas que ficaram doentes, vai pagar o Estado brasileiro. Então é necessária a nossa presença, e assim é feito no mundo inteiro. Não há uma outra forma ainda. No mundo inteiro ocorre a presença do Estado frente a quem está produzindo alimentos por causa do risco iminente de uma contaminação para a população. Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Fernando e Roberto, tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que é bem, e é mais, o Ricardo, no sentido da gente ir fazendo essa rede de relações, né, de quem toma pancada na realidade, né, porque a gente trabalha com um tema que é a saúde do trabalhador, do outro lado tem o frigorífico, querendo maximizar o lucro, por exemplo, né, tem indústria de bebida também, Coca-Cola e tal. E aí, quando o Alan viu aquela notícia da fiscal, né, da ameaça e tal, a gente se preocupou no sentido de fazer, melhorar, já temos, vocês já têm uma relação com o movimento sindical a partir do Arthur, uma relação muito interessante, né, que o Arthur é um guerreiro aí nosso também, que está por aí, e no sentido da gente se aproximar, porque nós estamos organizando esse locus, que é o observatório, que é como se fosse meio uma pesquisa participante, os dois meninos aí, eles são mais graduados que eu, né? Eles já são doutores e pós-doutores. E então a gente tem uma preocupação com a ciência, que a ciência possa ser aplicada para o benefício da humanidade, né? Então, quando a gente viu essa notícia aí, o Alan colocou em debate isso e falou, olha, vamos conversar com eles e ver como é que está essa situação, se tiver algum aspecto que a gente, até a ideia, né, Alan, a gente escreveu alguma coisa também sobre isso, escreveu uma matéria, a gente tem uma organização que a gente é ligado, que internacional, que é o ITA,
a União Internacional de Trabalhadores da Alimentação, e cuja o setor de frigorífico e alimentos em geral, Nitá, como você explicou, vocês não estão só em frigoríficos, né? Embora seja muito forte a questão dos frigoríficos, mas o setor de alimentação estão aí com muita força em outras atividades. E nós somos ligados a essa instituição, que é o ITA, a Regional Latino-Americana da UITA, que são trabalhadores da alimentação. Então, agora mesmo, aí especificamente frigoríficos, a gente está fazendo um trabalho com o pessoal do Uruguai. Eu estou fazendo ali uma coisa e quero aproximar o observatório aí, trazer o observatório junto, e esses aspectos que vocês trabalham são aspectos muito interessantes para eles também, não só o nosso recorte de saúde do trabalhador, né? Mas esse recorte, porque veja, ó, você conhece o Paulo Rogério Albuquerque? Não, pelo menos que eu me recorde, não, assim, Quem escreveu o NETEP, o FAP. certo. E ele estava conversando que por essa lei da autorregulação, olha só, por onde as coisas andam. Algumas coisas que já são autorreguladas, por exemplo, esses estaduais, né, que não tem aí a competência do Ministério da Agropecuária, da Agricultura. Quando você tira esse fiscal público, que é o que vocês exercem, essa função Sim. de fiscalização pública, a saúde do trabalhador piora num aspecto, em muitos aspectos, mas num, por exemplo, que tem que obedecer uma cadência, né, para o produto ser saudável, para não pode ir num ritmo muito acelerado. Então, até nisso, o auditor fiscal de vocês atua, porque quando ele não está em cima, quando não tem esse trabalho, o ritmo é acelerado. Então, além de prejudicar a sanidade do produto, aumenta o risco de doença do trabalho para quem trabalha, para quem está lá na linha. Então, veja como, ao final, tem muita interligação com as coisas aí, né? Que a gente pode trabalhar agregado aí, né? Bem, um exemplo bom esse, Roberto, que você destacou. Eu já trabalhei na Inspeção Federal há muitos anos em frigorífico de aves, e a gente podia lá parar a linha de produção na hora que a gente começava a ver que ela estava numa velocidade muito alta e que aquilo estava trazendo risco de contaminação às carcaças dos frangos, que depois seriam consumidas. A gente conseguia parar a linha ou mesmo diminuir a velocidade em que estava ocorrendo esses abates, observando aspectos higiênicos, sanitários, e você pode determinar, vamos suspender, vamos fazer uma limpeza total disso. Por isso a NR10 traz aquela importância, né, dos trabalhadores que estão ali dentro ter o tempo deles, que eles param e precisam descansar. Na verdade, aquele não é um descanso, né? Você está recuperando a força de trabalho para ela continuar adequadamente exercendo, porque aquele trabalho muito repetitivo leva a muitos acidentes. Então, a gente tem essa autonomia e um poder legal de fazer isso, que uma vez a nossa ausência, vai ficar sob pressão aqueles trabalhadores que estão ali executando. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes não se preserva a saúde do trabalhador adequadamente, embora isso traga, muitas vezes, prejuízos maiores do que a ação preventiva. Mas é um trabalho longo, né? Vocês estão aí, importante o trabalho de vocês, né? Estamos à disposição para contribuir mais vezes, viu, Roberto, Fernando e Alan. Eu acredito que a divulgação e a compreensão da sociedade como um todo é um dos únicos instrumentos que a gente tem para enfrentar esses episódios de violência. Não é o desconhecimento, muitas vezes fala que um auditor, um fiscal está ali atrapalhando, né, a produção, ele está querendo trazer desemprego porque pode mandar alguém de um frigorífico embora, e jamais essa é a nossa ação. A nossa ação é para preservar a capacidade mesmo de produção, mas em produção de alimentos adequados. E nunca de forçar a demissão de alguém que esteja trabalhando dentro de um frigorífico ou em outra área que a gente esteja atuando. Não é esse o sentido, nunca, mas a desconhecimento pode levar a essa interpretação. Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho importante, eu acredito que nós podemos contribuir em muitas outras fases de estudo de vocês, estamos aqui à disposição do sindicato. Maravilha, obrigado aí pelo tempo de vocês, hein? Obrigado. Um abraço, Alan.